Olá, tudo bem? Tamar aqui. Você já ouviu falar dos desigrejados? Quem são? Onde vivem? Do que se alimentam? Eles são contra o que, afinal? Com o que eles não concordam? No que eles acreditam? Como é a igreja do Novo Testamento? Qual a sua natureza? Como a igreja primitiva era organizada e governada enquanto instituição? Precisamos da igreja instituição? Para quê? É possível a igreja não ser institucionalizada? Fique comigo até o fim deste vídeo e vamos juntos continuar aprendendo da Palavra de Deus e crescer mais um pouquinho na graça e no conhecimento de Cristo. Se ainda não se inscreveu aqui no canal, clique aí no botão inscrever-se logo abaixo do vídeo. É de graça. Clique no sininho e escolha a opção todas para ser avisado todas as vezes que publicarmos uma mensagem do céu para a sua vida. Já deixe o seu like, clicando aí no joinha, no gostei, para avisar o YouTube que esta mensagem é de Deus e faz bem para as pessoas. Assim, ele envia para mais gente, abençoando mais pessoas. Compartilhe com todos os teus contatos e Deus te recompensará. Vem comigo! Tem crescido muito nos últimos anos a quantidade de pessoas que se declaram desigrejadas, sem igreja. Afirmam crer em Deus, mas não na igreja institucional. De acordo com estas pessoas, o padrão da igreja primitiva não comporta nenhum templo ou local de culto, e muito menos hierarquia religiosa. Acreditam que o imperador Constantino o Grande, que governou Roma do ano 306 ao ano 337, foi quem institucionalizou a igreja, criando regras, normas, códigos, cargos. De acordo com os desigrejados, a igreja não precisa ser uma instituição, não precisa ter nenhum tipo de organização ou estrutura, já que a igreja somos nós, as pessoas. Porém, esse pensamento não bate com o que a palavra de Deus nos ensina, e você vai entender a razão. A palavra de Deus em nenhum momento diz que os cristãos não devam se reunir para adorar a Deus em um templo, em um salão, em uma casa de oração, em uma igreja de 4 paredes. De fato, Constantino foi o primeiro imperador romano a declarar-se cristão, sem que, de fato, tivesse se convertido integralmente ao cristianismo, ou pelo menos deixou uma impressão duvidosa sobre a sua fé. Mas a ideia de templos ou de igreja enquanto instituição nunca foi dele. Muito pelo contrário, eu encontro na Bíblia as pessoas frequentando o templo, a sinagoga, o tabernáculo. Quando Deus respondeu à oração de Ana, ela estava no templo. Quando Deus falou com Samuel, ele estava no templo. Davi, um homem segundo o coração de Deus, diz no segundo livro, capítulo 22, versículo 7, segundo livro de Samuel: estando em angústia, invoquei ao Senhor e a meu Deus clamei. Do seu templo ouviu ele a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. No Salmo 5, versículo 7, ele ora, falando com Deus: eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. No Salmo 27, 4, Davi diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Na igreja primitiva, devido à perseguição aos cristãos, eles se reuniam nas casas, como por exemplo, na casa de Priscila e Áquila. Também sabemos que nós, seres humanos, é que somos a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro, e que podemos nos reunir em qualquer lugar, seja na rua, em uma casa, em um salão, em um restaurante. A igreja pode se reunir em qualquer lugar, mas sempre que possível, deve estar unida e reunida em local comum para adoração a Deus. Este é o padrão bíblico e o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, faz questão de exortar para que não deixemos de congregar, embora seja costume de alguns.
Antes, devemos nos aconselhar uns com os outros e cada vez mais à medida que vai se aproximando o dia da volta de Cristo. Veja que a palavra de Deus nos aconselha, ainda que alguns tenham o costume de deixar de congregar, o cristão verdadeiro não deve deixar. A verdadeira igreja, que é realmente espiritual, está sempre unida e reunida para adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e o templo é casa de oração, lugar de adoração. A palavra de Deus nos diz no Salmo 29, versículo 9, a voz do Senhor faz parir as cervas e desnuda as brenhas, e no seu templo cada um diz glória. No templo é lugar de dar glória ao nome do Senhor Deus Jeová. A Ele a honra, a glória, o louvor, a majestade, a realeza, o domínio, o poder pelos séculos dos séculos e para sempre. Foi no templo que o profeta Isaías viu ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O seu cortejo, a sua comitiva, a sua glória enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os discípulos se reuniram no cenáculo e estavam sempre reunidos. Quem tem a mesma fé se reúne para o fortalecimento dessa fé, em amor, em união, em comunhão. Como Davi canta no Salmo 133, versículo 1, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O problema não é a igreja ser uma instituição religiosa, uma entidade sem fins lucrativos com CNPJ, uma organização com estatuto e regulamento, uma pessoa jurídica do terceiro setor. Pouco importa se ela se reúne em um templo, um salão, uma catedral, uma sinagoga, uma casa ou em um ponto de pregação. O que interessa, o que importa, o que vale é se esta igreja institucional é composta por membros do corpo de Cristo que permanecem fiéis aos seus ensinos, adoram ao único Deus verdadeiro, Jeová, sobre todas as coisas e obedecem à sua palavra. A modinha de ser um desigrejado não é nova e também não é nem a primeira nem a última tentativa do inimigo de confundir o povo de Deus. A igreja é perfeita? Jamais. Nem a noiva do Cordeiro, a igreja invisível, é perfeita. Se fosse, não precisaria Cristo ter morrido por ela. Paulo diz aos Efésios, no capítulo 5, versículos 25 a 27, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Cristo se entregou pela igreja para a purificar, e ela está sendo purificada, santificada, preparada para um dia ser apresentada ao noivo nas bodas do Cordeiro. Mas esse dia ainda não chegou e a igreja ainda tem falhas. Quanto mais a igreja institucional também tem suas falhas, mas continua sendo composta por membros do corpo de Cristo, continua sendo frequentada pela noiva do Cordeiro. Muitas inovações surgiram nas igrejas que não faziam parte da igreja primitiva. Todas estas inovações precisam ser vistas com cuidado, combatidas, porque quase todas elas trazem coisas positivas e negativas. Por exemplo, o G12, criado pelo pastor colombiano César Castellanos Domingues, inspirado nas igrejas em células do pastor Paul Yong-Cho, da Coreia do Sul. O triunfalismo e a confissão positiva como braços da teologia da prosperidade, a marcação da data da volta de Jesus e outras inovações. É preciso ter cuidado, observar atentamente a palavra de Deus para entender o que está sendo ensinado e perceber quando é algo que está se distanciando do Evangelho de Cristo. O movimento dos desigrejados
também precisa ser analisado à luz da palavra de Deus. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 43, versículo 5, diz que a glória do Senhor encheu o templo. Quando o profeta Jonas estava no ventre do grande peixe, a sua esperança era de poder voltar ao templo. Ele orou ao Senhor Deus no capítulo 2, versículo 4: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. Deus se preocupa com um lugar comum para a sua adoração. Foi ele quem ordenou para Moisés que construísse um tabernáculo e quem permitiu que Salomão construísse um templo para a sua glória. Foi ele quem ordenou a reconstrução do templo e quem disse que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. Deus quer ser adorado pelo seu povo reunido em um lugar consagrado para este propósito. Quando Jesus fez a sua entrada triunfal em Jerusalém, ele fez questão de se dirigir ao templo e entrar no templo. Em Mateus 21:12 está escrito que Jesus entrou no templo de Deus. Aquele templo institucional estava corrompido? Estava. Mas Jesus mesmo assim o frequentou, o purificou. E a Bíblia diz que aquele lugar onde Jesus entrou era o templo de Deus. E aí no versículo 14 diz que foram ter com ele no templo, ao templo, cegos e coxos, e Jesus os curou. Onde Jesus estava? No templo. Onde os doentes procuraram Jesus para receberem a cura? No templo. Então não venha com essa história que o templo não é quatro paredes, que não precisa ir em nenhum templo, frequentar a igreja, porque o próprio Jesus Cristo, Filho de Deus, frequentava o templo. No versículo 15 diz que as crianças louvavam a Jesus no templo. Quando Jesus estava sendo preso, ele disse para a multidão: todos os dias eu me assentava junto com vocês, ensinando no templo. Jesus não saía da igreja, ele ia todos os dias ao templo. O médico Lucas registra no capítulo 21, versículo 38, que todo o povo ia ter com ele ao templo, de manhã cedo, para o ouvir. Eu não estou dizendo que você tem que ir todos os dias, de forma alguma, mas se não vai, também não condene quem vai, porque Jesus ia. A profetisa Ana, viúva de quase 84 anos, não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. E o médico termina o seu evangelho dizendo assim: Jesus foi para o céu, os discípulos voltaram para Jerusalém e aí foram fazer culto nas casas, certo? Errado. No último versículo ele escreve: e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Quando Jesus foi interrogado acerca do batismo de João, ele estava no templo. Quando Jesus disse sobre o templo, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada, ele não estava condenando o ato de frequentar o templo, até porque ele havia acabado de sair dele. Ele estava apenas profetizando o que iria acontecer 37 anos depois, quando o general Tito invadisse Jerusalém. O anjo do Senhor apareceu para Zacarias no templo e foi lá que ele recebeu a promessa do seu filho João Batista. Simeão só teve o privilégio de apresentar o menino Jesus para Deus, porque em Lucas 2, versículo 27, o Espírito o levou ao templo e foi lá que ele encontrou o menino Jesus. Jesus gostava tanto de estar no templo que no meio da festa dos tabernáculos, em João 7:11, os judeus ficam procurando por ele e perguntando: onde está ele? E onde ele estava? No versículo 14 diz que ele tinha subido ao templo e ensinava. Aí vai ter outra festa, a festa da dedicação, no capítulo 10, versículo 22. No versículo 23, Jesus, em vez de estar na festa, está passeando no templo. O pensamento de Jesus Cristo era: que festa que nada, eu vou é para o templo. Jesus foi apresentado no templo, com 12 anos estava no templo, cuidando dos negócios do seu Pai Celestial. Frequentou o templo, ensinou no templo, e você fica aí inventando 1001 desculpas para não frequentar o templo. Larga a mão de ser um desigrejado. Tenha um encontro real com Cristo. Vá para a igreja adorar ao Senhor com todas as tuas forças. Os discípulos
perseveravam unânimes todos os dias no templo. Em Atos 3, versículo 1, Pedro e João sobem juntos ao templo às 3 horas da tarde. Estão indo para a oração. No capítulo 5, versículo 19, após o anjo do Senhor abrir as portas da prisão e libertar os apóstolos que estavam presos, ele diz para os apóstolos: sabe para onde vocês vão agora? Para o templo. Pregar o evangelho. Jesus nunca disse que os cristãos não deveriam frequentar a igreja, o templo. A igreja primitiva, em Atos 5 e 42, todos os dias no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. O apóstolo Paulo frequentava o templo. Em Atos 22 e 17, ele está orando no templo. Os desigrejados, além de não concordarem com a estrutura física da igreja, também não concordam com a sua organização hierárquica. Não aceitam estar debaixo de nenhuma liderança espiritual. Não admitem cargos eclesiásticos, tais como ancião, pastor, bispo, presbítero, diácono, padre, ou seja o que for. Para eles não é necessário qualquer estrutura desse tipo para se servir a Deus. Mas não concordar com a estrutura é não concordar com a palavra de Deus. O apóstolo Paulo ensina em Efésios capítulo 4, versículos 10 a 16. Aquele que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas, foi ele mesmo que deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. E para que ele deu? Para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até quando vamos precisar desta estrutura? Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Mas para que isso, Paulo? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. E por isso, e para isso, que a estrutura foi dada por Deus. É para isso, para que o corpo de Cristo funcione em perfeita harmonia. Cada membro do nosso corpo funcione em harmonia com os outros membros e com a cabeça. Da mesma forma, cada membro do corpo de Cristo, a igreja, funciona em harmonia com os outros membros e com Cristo, a cabeça desse corpo. Os desigrejados não aceitam a estrutura física, nem liderança espiritual, o que não bate com a palavra de Deus. Como sempre falo aqui nos vídeos e você me ouve sempre, todos os dias, dizer isso, fuja dos extremos. Não coloque a instituição igreja em um pedestal acima da igreja invisível, corpo de Cristo, mas também não menospreze nem o templo que é de Deus, nem a liderança, instituição dada por Ele para a edificação de cada membro desse corpo. A igreja invisível de Cristo, o corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro, poderia até viver sem a estrutura física e sem a organização eclesiástica. Porém, como seguidores de Cristo, obedientes à palavra de Deus, observando o exemplo de Jesus, dos apóstolos e da igreja primitiva, optamos por nos reunir em um local comum de culto e adoração. E escolhemos honrar e respeitar aqueles que Deus chamou para nos ensinar e edificar a nossa vida espiritual. Há os desigrejados que dizem que não são de igreja nenhuma, e há aqueles que se dizem pertencentes à igreja orgânica, simples, nos lares. Mas a igreja, mesmo tendo uma estrutura física e organizacional, pode continuar sendo simples, indo até onde as pessoas estão e fazendo discípulos, mantendo um estreito relacionamento entre os seus membros. A igreja primitiva logo percebeu que precisava se organizar e fez isso com a ajuda do Espírito Santo.
Em Atos capítulo 6, ao perceberem que as viúvas estavam sendo desprezadas, escolheram 7 pessoas, oraram por elas e as consagraram ao diaconato. No capítulo 14, versículo 23, vemos que através da oração e do jejum foram eleitos anciãos em cada igreja. No capítulo 15 de Atos, a igreja já se reúne para uma assembleia, um concílio, com o propósito de colocar ordem, organizar a doutrina da igreja. A igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Havia uma doutrina, um ensinamento, regras, estatuto. Havia disciplina na igreja. Não era cada um faz o que quer. O apóstolo Paulo ordenou na segunda carta, no capítulo 3, versículo 6, irmãos, nós ordenamos em nome do Senhor Jesus Cristo, se desliguem, se apartem, se distanciem, se separem, se desapeguem, se afastem de todo irmão que andar desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Se afastem de quem não quer a ordem, a organização. Se fosse hoje, Paulo diria, se afastem dos desigrejados. A igreja cristã deve ser um organismo vivo, organizado, deve ser uma família. Paulo disse em Efésios 2:19, não somos estrangeiros nem forasteiros, somos concidadãos dos santos e da família de Deus. E se somos família, família que é família, se reúne, tem comunhão, compartilha. A família de Deus deve se reunir em adoração a Deus. E é claro que a igreja não deve ser igreja somente dentro da congregação, do templo, do salão, da catedral, do edifício, do prédio, da construção. A igreja deve ser igreja também fora do templo, nos campos e valados, becos e vielas, ruas e praças. A igreja deve ir onde está o pecador e anunciar que Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo, transforma o ser humano e leva para o céu. Através desse canal, você faz a igreja chegar até o pecador, para que ele ouça que Deus Jeová é o único Deus e que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. A igreja continua fazendo o seu papel, fazer discípulos de todas as nações. A igreja examina-se a si mesma, corrige suas falhas à luz da palavra de Deus, adora o Criador e leva as boas novas ao pecador. Continue sendo igreja de Cristo, continue frequentando a igreja para adorar a Deus, volte para a igreja onde é o teu lugar. Se você concorda que esta mensagem é de Deus e quer colocá-la em prática, anunciando a palavra de Deus, dá um like, clica no joinha, escreva no comentário, eu concordo, e compartilhe com todos os teus contatos. Deus te abençoe, grande abraço, beijo no coração, fica com Deus.